Feira, aqui é dia de O Agro Faz Sucesso. José Luiz Tejon. Tejon, meu amigo, que bom reencontrá-lo nesta terça-feira, né? E você vai ter a companhia hoje do presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Evaldo Vilela. Bom dia, Evaldo. Seja bem-vindo aí. Bom dia. Mais uma vez. Uma satisfação. Toda. E Tejon, você também, seja bem-vindo e o assunto vai ser o Alisson Paulinelli, né? A indicação do Alisson para o Nobel. Mesmo. Você sabe que eu adoro o Alisson Paulinelli, uma pessoa muito querida, muito simpática, uma pessoa muito simples, grande pesquisador, grande cientista, o homem que abriu o Centro-Oeste brasileiro, aquilo lá não dava nada, era só mata cerrado, né? E ele abriu aquilo, ele desenvolveu a Embrapa e hoje a gente é a potência que é na agricultura e na produção de alimentos, no agronegócio. O Alisson, sem dúvida alguma, merece mais do que ninguém isso. Mas, coincidentemente, Tejon, ontem à noite, eu estava assistindo no Smithsonian, se eu não me engano, ou num outro desses canais aí, acho que foi, eu não lembro, e estava falando sobre como as crises e os problemas ajudaram a mudar a humanidade, né? E um dos itens tratados foi quando, lá nos Estados Unidos, que era o maior produtor de alimentos do mundo, em 1934, houve aquela nuvem negra de poeira que destruiu todas as plantações. E aí, os agricultores americanos, através do Linus, esqueci o nome dele agora, fizeram a tal da Revolução Verde, que foi a partir daí que começou a se utilizar os macronutrientes, nitrogênio, fósforo e potássio. E aí eles fizeram uma reviravolta e o campo que tinha ficado árido, mais do que nunca, esse campo esverdejou e começou a produzir como nunca. E o Paulinelli, uma vez, me disse, ele era amigo do, acho que é Linus, se eu não me engano o nome dele, o que fez a Revolução Verde lá. O Paulinelli era amigo dele, ele já faleceu, o Linus. E o Paulinelli, uma vez, numa entrevista aqui no estúdio, me disse, olha, um dia eu estava conversando com ele e ele falou que a Revolução Verde que ele fez nos Estados Unidos, eu fiz aqui no Centro-Oeste brasileiro, os dois conversando entre amigos. Então ele falou, ele sempre falava isso e ele sempre dizia isso, que eu era o homem da Revolução Verde aqui no Brasil através do Centro-Oeste. Que história bonita, não? Mais do que... mesmo, Tavinho. Né? Mais do que necessária essa indicação e que ganhe, né? E que ganhe. E aí a sua lembrança, Tavinho, muito pertinente, porque em 1970 o agrônomo Norman Borlaug, né, recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Talvez seja outra pessoa paralela a essa que você tem na memória, mas o Norman Borlaug recebeu o Nobel da Paz também participando da Revolução Verde. Não, foi o Norman mesmo que eu queria lembrar. Eu troquei o nome. Foi o Norman mesmo. Isso mesmo. Então, o Norman ganhou o Nobel e agora eu espero que a gente ganhe o Nobel. Mas nós convidamos aqui, e muito obrigado por estar conosco, o Evaldo Vilela, presidente do CNPq, que participa da indicação do Alisson, ao lado do Dourado, lá da Exalc, do Roberto Rodrigues. E, Evaldo, como foi aí a reunião, né, de vocês, como é que está sendo e quais são as perspectivas? Porque nós precisamos muito de um Nobel da Paz, viu, Tavinho? Para pacificar muita gente bravinha pelo mundo afora. Você acabou falando aí dos indianos. Tejon, Holanda, outro dia teve antes que você continue, o ex-ministro Roberto Rodrigues diz que alimento é paz, né? O último livro dele, então Alimento é Paz, falta de alimento é guerra. É guerra, e tem muita briga, muita encrenca. Então, Evaldo Vilela, muito obrigado por estar conosco, presidente do nosso CNPq. Me conta, como você acha? Vai dar certo, Evaldo? Me diga aí. Vai dar certo, sim. O Alisson tem uma biografia maravilhosa. A contribuição dele é fantástica para o desenvolvimento da agricultura mundial, né? E essa pegada agora está muito no sentido de mostrar como que a agricultura brasileira, além de produzir alimentos, ela produz alimentos de uma maneira sustentável, cada vez mais sustentável. Então, nós assistimos o ano passado o Prêmio Nobel ser dado a um programa de alimentação da ONU, então, na linha da produção de alimentos e disponibilidade de alimentos, e nós agora estamos agregando a biografia do Alisson, que sempre foi nessa linha,
mas com um diferencial, que é o alimento produzido de uma maneira sustentável, respeitando os biomas, os limites dos nossos biomas tropicais. A agricultura veio para os trópicos, né? Ela existia apenas no meio temperado, e foi Alisson quem trouxe essa agricultura, que inventou essa agricultura tropical. E agora, com o projeto Biomas, que é uma concepção do Alisson, né? E que nós tocamos juntos, traz essa possibilidade de mais sustentabilidade para a produção de alimentos. Então, isso é de uma riqueza fantástica, porque, como foi dito aí pelo Roberto Rodrigues, lembrado, né? Alimento é paz. E não existe pessoa mais pacífica do que Alisson Paulinelli. Alisson Paulinelli é a própria paz. E lembrando aqui que tudo que ele fez, e por isso que nós estamos nesse movimento, foi baseado em ciência. Alisson, lá nos anos 70, quando não se falava em rede de pesquisa, rede de colaboração, ele criou a Embrapa, ele contribuiu para a criação da Embrapa, formando uma rede. Embrapa, Universidade Federal de Lavras, Universidade Federal de Viçosa, a Exalc, USP, o Instituto Agronômico de Campinas e outros mais que contribuíram, como a Federal de Santa Maria também, formou uma rede de competências muito importante na época, porque as ciências agrárias ainda estavam no começo. Então, um grande legado também de Alisson Paulinelli foi alavancar as ciências agrárias no Brasil. E sem ciência, nós não vamos a lugar nenhum. Está o caso agora da vacina aí, que é uma questão de soberania tecnológica, né? Todos nós dependemos hoje da ciência para o desenvolvimento de vacinas e medicamentos e cuidados com essa doença, a Covid, mas também nós temos que lembrar que outras pandemias podem acontecer, como a do próprio alimento, que não está acontecendo, porque hoje o Brasil produz e alimenta quase 1 bilhão e 500 milhões de pessoas em todo o mundo com a sua produção agrícola. Então, esse legado baseado em ciência e baseado agora na questão da sustentabilidade, nos dá muita certeza de que será muito bem recebido e será muito valorizado pelo Comitê do Nobel da Paz da Noruega. Evaldo, uma pergunta a você. Esse conhecimento, que sem dúvida o Alisson é um grande símbolo, né? Aqui no Brasil, permitindo desenvolvimento de alimentos em terras fracas, aqui nos trópicos, isso vale para toda a faixa do cinturão tropical do planeta. Quer dizer, este conhecimento é exportável para o planeta todo, Evaldo? Sim, sim, claro. Esse é o grande movimento que nós estamos fazendo, porque já se usa na África, né? Mas você sabe que a África tem algumas outras questões, desafios, além desse simplesmente da terra, né? Mas as savanas africanas são muito parecidas, né, com os nossos cerrados. Perfeitamente. Hoje a África já utiliza as tecnologias desenvolvidas pelas universidades, pela Embrapa, movimentadas, né, motivadas pelo Alisson. Mas a gente quer expandir isso muito mais. E agora com uma concepção mais atual de fazer isso com o uso racional da água, o uso racional de fertilizantes e agroquímicos, buscando mais sustentabilidade em todo o sistema, não só sustentabilidade econômica, mas também social, inclusive com a inclusão de pequenos agricultores também nessa questão da produção de alimentos, que já é considerável, mas que pode ser muito maior ainda. Olha, Evaldo, isso é de uma importância estratégica para o país, na imagem, na sua relação com o mundo todo, significa um bálsamo, como se nós estivéssemos realmente criando uma visão de credibilidade e reputação brasileira para o país todo. A gente tem, mas ela não é suficientemente percebida. Um Nobel da Paz para o Alisson Paulinelli, que é um homem da paz,
efetivamente, que marco, que coisa espetacular para o Brasil. Eu queria convidar o Tavinho, que está com a gente aqui no final da entrevista com o Evaldo, e pedir a ele, perguntar ao Evaldo, Evaldo, será que conseguimos mostrar ao mundo, através de um Nobel, do Alisson, as coisas boas do Brasil, né? Porque as coisas ruins, a ilegalidade tem que tomar conta, né? O mundo legal tem que tomar conta do ilegal. Mas essas coisas geniais da agricultura de baixo carbono, e esse plano, né, que você acabou de mencionar, biomas brasileiros, microbiomas brasileiros, cooperativismo, milhões de pequenos. Evaldo, será que nós vamos falar realmente de uma extraordinária imagem e visão fundamentada em realidade a partir daí? Evaldo, qual a sua visão? Vamos sim. Vamos sim, inclusive isso vem alavancar muito mais a questão da difusão da ciência e dos benefícios que a ciência pode trazer e está trazendo, né, para a humanidade. Eu acredito que é um momento histórico de nós realmente chamarmos atenção para aquilo que nós fazemos, né, de melhor. A agricultura tropical sustentável é uma invenção brasileira e precisa se tornar um projeto de todos os brasileiros, não apenas daqueles que estão ligados à agricultura. E esse movimento que nós estamos fazendo em direção ao Nobel da Paz, ele tem muita robustez e ele traz para nós a oportunidade, como vocês estão me dando aqui hoje, em nome desse movimento, de difundir essas ideias, o tanto que nós fazemos de coisas boas, né? Além de simplesmente alimentar as pessoas, mas é muito mais do que isso, né? O emprego, a renda e as coisas boas que o Brasil faz, ensinando para o mundo como produzir alimento da melhor maneira possível, do maior respeito à preservação do meio ambiente, à preservação da água, da melhor maneira possível. Então, é um momento histórico, nós temos certeza que nós vamos ganhar esse prêmio e poder, com ele, difundir mais o que o Brasil faz e colaborar mais com a África, com a Ásia, na produção de alimentos, porque alimento é paz, né? Isso está muito bem caracterizado. As migrações, olha só, as migrações que a Europa enfrenta hoje serão combatidas com produção de alimentos nesses países, porque as pessoas migram porque não têm o que comer. Claro. Sem dúvida, Evaldo, olha, eu espero que o Brasil abrace com o Alisson Paulinelli os campos, mares, águas, cidades, né? Que haja um grande abraço brasileiro e um abraço para o mundo inteiro. Tavinho, você está por aí? Vamos encerrar aqui juntos, né? Vamos. Porque o Alisson, eu vivi também uma experiência na AgroSéries, muito tempo atrás, quando a AgroSéries trazia para o Brasil o núcleo genético de suínos da PIC, da Inglaterra, e havia uma rejeição. Não queremos essa ciência aqui. Foi o Alisson que autorizou que o avião descesse. Portanto, parabéns. Evaldo, leve a todo mundo do grupo nossa homenagem e o nosso apoio aqui da Band Terra Viva. Nós estamos com vocês nessa, viu? Tavinho, encerra aí com o Evaldo. Oi? Fala, Evaldo. Podemos Mas eu acho que é muito importante. Podemos estourar um pouquinho, sem qualquer coisa você derruba. Por favor, Evaldo. A participação da imprensa, a participação de vocês, porque o meio urbano brasileiro precisa conhecer mais o que nós fazemos no meio rural, né? E essa produção de alimento, muitas vezes a pessoa está num barzinho, comendo um franguinho, alguma coisa ali, e não percebe que isso é produto da agricultura brasileira, que muitas vezes não é compreendida, né? Mas todos os pecados que foram feitos no passado e alguns que ainda são feitos, estão agora nessa pegada da sustentabilidade, sendo resolvidos com base no conhecimento científico, com base na ciência, né? Pois é, Evaldo, eu gostei muito dessa sua fala. Ô, Mário, se a gente estourar um pouquinho, você derruba alguma coisa, porque a gente está sem a Estância Bahia hoje. Gostei muito dessa sua fala, Evaldo, inclusive em defesa da ciência, que é uma coisa que eu já conversei aqui com o Tejon, com o Chico Graziano, com todos os nossos colunistas, e a gente defende a ciência, porque é graças à ciência e ao desenvolvimento científico e às pesquisas implantadas que nós temos o padrão de vida que nós temos hoje. E tem gente
seguinte, existe um movimento, eu sei disso porque eu combato e nós combatemos, existe um movimento mundial contra a ciência, duvidando da ciência, das vacinas, dos remédios e etc. e tal. Então, eu acho que parece que as pessoas querem voltar a viver na Idade Média, porque elas assistem filmes de Hollywood e os castelos são lindos e maravilhosos. Aquilo devia ser uma sujeira do diabo, entendeu? Doença pra caramba, ciclo de vida curto, o sujeito ficava, não tinha onde urinar, onde defecar, e as pessoas têm esse romantismo de parar de vacinar, etc. e tal. Para, vamos para frente, Você tem pensamento assim? Vamos em frente, né? O Tejon até, a gente sempre defende isso, o Tejon sabe, eu mandei para ele ontem o meu comentário para a Rádio Band News FM falando do aumento do consumo de vinho durante a pandemia. Vinho que é do agronegócio, às vezes o sujeito está lá tomando uma taça e não sabe. E aí, por exemplo, a gente faz coisas fantásticas. A gente inverte a poda da uva para poder obter a uva num período em que, numa região em que ela não daria. A gente retira 2,5 safras de uva do São Francisco e o pessoal fica fazendo balela e brincadeira com a gente do nosso processo de produção do alimento no mundo. Está na hora de parar e nós vamos defender isso. E para vocês terem uma ideia, vocês dois, do quanto a mídia em geral não toma conhecimento das coisas do agronegócio, essa é uma notícia que ganhou relevância aqui no nosso programa desde cedo. E tem uma coletiva do Alisson acontecendo online. Enquanto vocês conversavam antes de eu entrar aqui no final, eu rodei a internet ali, eu rodei o UOL, eu rodei Globo.com, não está em nenhum lugar isso. Brasil vai indicar Alisson Paulinelli para o Nobel da Paz. Não está em nenhum lugar. Sabe por quê? Porque a grande imprensa não sabe quem é Alisson Paulinelli e qual a importância dele em saciar a fome, em matar a fome do mundo. Evaldo falou bem, hoje a gente coloca produto do agronegócio, da agropecuária brasileira, na boca de 1,5 bilhão de pessoas. É aproximadamente 25% da população mundial. A meta para entre 30 e 40 é chegar a 40, 45 milhões. Portanto, mais do que nunca, essa é uma indicação correta. Obrigado, Evaldo. Obrigado, Tejon. Tá bom, muito obrigado a vocês pela oportunidade, viu? Abraço.